Meu filho olhou para mim como se eu fosse uma invasora, na minha própria casa, e disse, com aquela voz fria que eu não reconhecia mais: Mãe, a Carla precisa do seu quarto, você vai ter que dormir na sala. Ou então, bem, a senhora sabe, pode procurar outro lugar. Fiquei parada ali, na cozinha que eu mesma reformei há 10 anos, segurando a xícara de café que acabara de preparar. O vapor subia devagar, embaçando meus óculos. Não chorei, não gritei. Apenas coloquei a xícara sobre a pia, com cuidado, e olhei para o meu único filho, Leonardo. O menino que eu carreguei no colo por noites inteiras quando tinha febre. O rapaz que eu sustentei sozinha depois que o pai nos abandonou. O homem que agora me olhava como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. Ele pareceu surpreso com minha calma. Esperava choro, talvez. Súplicas. Mas eu tinha 63 anos e já tinha chorado demais na vida. Saí da cozinha, caminhei até o meu quarto. Meu quarto, a única porta que ainda tinha meu nome invisível gravado em cada canto, e tranquei a porta. Sentei na cama e olhei ao redor. As cortinas floridas que costurei à mão. A cômoda de madeira que herdei da minha mãe. As fotos emolduradas. Leonardo bebê, Leonardo na formatura, Leonardo no casamento. Sempre Leonardo. Onde estava eu nessas fotos? Onde estava Francisca? Foi então que percebi, eu tinha me apagado. Aos poucos, voluntariamente. Acreditando que ser mãe era isso, desaparecer para que o filho brilhasse. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Essa casa era minha muito antes de ser dele. Comprei cada tijolo com o dinheiro suado de anos trabalhando como costureira. Eram madrugadas curvadas sobre a máquina Singer, os dedos marcados de agulha, os olhos ardendo de sono. Mas eu tinha um sonho: dar um lar para meu filho, um lugar seguro, paredes que não caíssem, um teto que não vazasse, um chão firme onde ele pudesse crescer. E cresceu, mas nunca saiu. Aos 35 anos, Leonardo ainda morava comigo. Não porque precisasse. Ele tinha um bom emprego como gerente de vendas numa loja de eletrônicos no centro de São Paulo. Ganhava bem. Mas por que sair? Aqui tinha comida pronta, roupa lavada, contas pagas. Eu nunca cobrei aluguel. Nunca pedi ajuda com as despesas. Achava que estava sendo uma boa mãe. Uma mãe generosa. Até que ele conheceu Carla. No começo, achei bonito. Uma moça educada, sempre sorridente, que trazia brigadeiro quando vinha jantar. Dona Francisca, a senhora cozinha tão bem, dizia. E eu me derretia. Finalmente, alguém que valorizava o que eu fazia. Quando Leonardo pediu ela em casamento, chorei de alegria. Pensei, agora ele vai ter uma família própria, vai amadurecer, vai sair de casa. Mas não. Mãe, a gente vai morar aqui mesmo. Só até juntar dinheiro para o apartamento próprio. Leonardo anunciou 2 meses antes do casamento. Eu engoli seco. A casa tinha 3 quartos. O meu, o dele e um que eu usava para guardar tecidos e a máquina de costura. Meu pequeno ateliê improvisado. Claro, filho, fiquem à vontade. À vontade. Essa palavra me assombra até hoje. O casamento foi simples, num salão de festas do bairro. Eu paguei metade. Carla sorria nas fotos, mas havia algo no brilho dos olhos dela que eu não conseguia decifrar. Algo calculista, algo frio, mas eu afastei o pensamento. Está com ciúme, Francisca, repreendi a mim mesma. Deixa o menino ser feliz. Nos primeiros meses, tudo parecia bem. Carla ajudava na cozinha, embora sempre reclamasse que eu usava muito sal. Leonardo saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Eu continuava minha rotina. Acordar às 6, preparar café, limpar a casa, costurar encomendas à tarde, fazer o jantar. A única diferença era que agora eu cozinhava para 3, e lavava roupa para 3, e limpava sujeira de 3, mas não dividia as contas com 3. Dona Francisca, a senhora não se importa de lavar isso aqui para mim, né? Carla começou a pedir. Depois, parou de pedir. Simplesmente deixava montes de roupa na máquina, esperando que eu lidasse com aquilo. Deixava louça na pia, cabelo no ralo do banheiro, toalhas molhadas no chão. Filho, conversa com ela. Tentei uma vez com delicadeza. Mãe, ela está cansada, trabalhando muito. Leonardo respondeu, sem tirar os olhos do celular. Mas eu também trabalho, Leonardo. A senhora só costura. Não é a mesma coisa.
só costura. Como se aquelas horas na máquina não fossem trabalho. Como se o dinheiro que pagava a luz, a água, o gás, o IPTU, não viesse dos meus dedos sangrando sobre o tecido. Foi aí que comecei a perceber. Eu não era mais a dona da casa. Era a empregada. As mudanças vieram devagar. Primeiro, foi a sala. Carla decidiu que o sofá estava velho e feio. A gente precisa de um sofá novo, Leonardo. Esse aqui é constrangedor quando vem visita. Eles compraram um sofá cinza, moderno, desconfortável. Eu amava o antigo. Tinha sido presente da minha mãe. Mas não disseram nada antes de jogar fora. Simplesmente sumiu num dia enquanto eu estava na feira. Depois, foi a cozinha. Essa geladeira é muito barulhenta, Carla reclamava. Trocaram, sem me consultar. Com meu dinheiro? Não. Mas também não me perguntaram se eu concordava. Era minha casa, mas as decisões não passavam mais por mim. Então, veio o quarto de costura. Mãe, a gente precisa desse cômodo, Leonardo disse numa tarde de sábado. Eu estava terminando um vestido de festa, encomenda urgente. Pra quê, filho? A Carla quer montar um escritório. Ela tá fazendo uns freelas de design gráfico e precisa de um espaço. Mas, e minhas costuras? A senhora pode fazer na sala. Na sala? Com televisão ligada, gente passando barulho? Mãe, não complica, é só temporário. Temporário, outra palavra maldita. Em uma semana, meu ateliê virou o escritório de Carla. Minha máquina foi empurrada para um canto da sala, coberta com um lençol velho. Meus tecidos, dobrados e espremidos dentro de caixas de papelão empilhadas no corredor. Comecei a costurar na mesa da cozinha, de madrugada, para não atrapalhar ninguém, porque durante o dia, Carla estava em casa, trabalhando remotamente, e se irritava com o barulho da máquina. Não consigo me concentrar com esse tec-tec-tec, Dona Francisca. Dona Francisca. Sempre Dona Francisca. Nunca sogra. Nunca mãe. Como se eu fosse uma estranha. E foi ficando claro que, para ela, eu era exatamente isso. 6 meses depois do casamento, as brigas começaram. Não entre mim e eles. Eu aprendi cedo a engolir palavras. As brigas eram entre Leonardo e Carla. Paredes finas, vozes altas. Você sempre dá razão para sua mãe. Carla, ela só pediu para você não deixar a louça na pia. Eu não sou empregada dela. Se ela quer a casa de um jeito, que limpe. Essa é a casa dela, Carla. Silêncio pesado. Depois, mais baixo, quase ameaçador. Por enquanto. Senti um arrepio. Por enquanto? O que isso significava? Nos dias seguintes, Carla mudou. Ficou ainda mais distante, mais ríspida. Parou de falar comigo completamente. Entrava e saía do banheiro sem dizer bom dia. Comia e deixava o prato sujo na mesa como provocação. E Leonardo fingia não ver. Ou pior, via e escolhia o lado dela. Mãe, tenta ser mais flexível. Ele me disse uma noite, depois que reclamei que Carla tinha usado todas as minhas panelas boas e deixado queimadas no fogão. Flexível? Filho, ela destruiu minhas panelas. A gente compra outras. Com o meu dinheiro? Ele desviou o olhar. A senhora não precisa ficar contando dinheiro o tempo todo. Contando dinheiro. Eu. A mulher que pagava todas as contas da casa sozinha enquanto eles economizavam para o apartamento próprio que nunca saía do papel. Foi nessa época que percebi. Eles não estavam juntando dinheiro para sair. Estavam juntando dinheiro para ficar e me tirar. Tudo explodiu numa quarta-feira de manhã. Calor insuportável de fevereiro. Eu tinha acabado de voltar do mercado, carregando sacolas pesadas escada acima. O elevador estava quebrado de novo. Entrei em casa suada, cansada, e encontrei Carla sentada no sofá, pintando as unhas. Carla, você pode me ajudar a guardar as compras? Ela nem levantou os olhos. Estou ocupada, pintando unha. Respirei fundo e comecei a guardar sozinha. Foi quando ouvi Leonardo chegando. Ele trancou a porta, jogou a chave no aparador e veio direto para a cozinha. O rosto estava fechado, tenso. Mãe, a gente precisa conversar. Larguei o pacote de arroz. Sobre o quê? Ele trocou um olhar com Carla, que agora estava parada na porta da cozinha. Braços cruzados, um sorriso fino nos lábios. Sobre a casa. Meu estômago apertou. A Carla está grávida. O mundo parou. Por um segundo, apenas alegria pura. Grávida. Filho, que maravilhoso. Vou ser avó. Mas ele não sorriu de volta. É. E por isso, a gente vai precisar do seu quarto.
O chão fugiu debaixo dos meus pés. Como assim? Seu quarto é o maior, tem mais espaço, mais armário. O bebê vai precisar de um berço, um trocador, um guarda-roupa. A gente precisa desse quarto, mãe. Mas, e eu? Onde vou dormir? Foi quando Carla falou, com aquela voz doce e venenosa. A senhora pode dormir na sala, dona Francisca. Tem o sofá. Olhei para o meu filho, esperando que ele reagisse, que dissesse que aquilo era absurdo. Mas ele apenas suspirou, cansado, como se eu fosse o problema. Ou então, mãe, se a senhora preferir, pode procurar outro lugar para morar. E foi assim, naquele instante, que a mãe morreu. E nasceu outra coisa, algo mais duro, mais frio, mais decidido. Coloquei a xícara de café na pia e comecei a planejar. Passei aquela noite sentada na beira da minha cama, sem conseguir dormir. A janela estava aberta e o barulho da cidade entrava junto com o ar quente de fevereiro. Buzinas distantes, um cachorro latindo, o som de alguma música vindo de um apartamento vizinho. São Paulo nunca dorme completamente. E naquela noite, eu também não. Olhei para o criado mudo. Ali estava a foto do meu casamento, emoldurada em prata, presente da minha mãe. Eu tinha 20 anos naquela foto, com um vestido branco simples que eu mesma costurei, e um sorriso que acreditava em finais felizes. O homem ao meu lado já não estava mais vivo. Morreu de cirrose 6 anos depois dessa foto, deixando apenas dívidas e um filho de 4 anos. Fui eu quem pagou tudo. Fui eu quem criou Leonardo sozinha. Fui eu quem transformou aquele menino assustado num homem. E agora esse homem queria que eu dormisse no chão. Levantei e caminhei até o guarda-roupa. Abri devagar, para não fazer barulho. Lá dentro, guardado numa caixa de sapatos velha, estava tudo. Escritura da casa, recibos de IPTU dos últimos 20 anos, comprovantes de pagamento da reforma do banheiro, da troca do telhado, da pintura externa. Tudo no meu nome. Tudo pago por mim. Peguei a escritura e li novamente, só para ter certeza. Ali estava, em letras miúdas, mas inconfundíveis, Francisca Maria dos Santos, proprietária. Não havia nome de Leonardo. Não havia divisão. A casa era minha. Sempre foi. Então por que eu estava me sentindo expulsa? Sentei no chão do quarto, encostada no guarda-roupa, segurando aquele papel amarelado nas mãos. E pela primeira vez em meses, deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza, de raiva. Raiva de mim mesma, por ter permitido, por ter me calado tantas vezes, por ter engolido cada desrespeito achando que era amor de mãe. Mas amor não é apagamento. Amor não é submissão. E definitivamente, amor não é aceitar ser tratada como um estorvo dentro da própria casa. Foi então que tomei uma decisão. Não ia embora. E não ia dormir na sala. Eles que fossem embora. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não fiz café. Não preparei o pão com manteiga que Leonardo gostava. Não separei a roupa dele para lavar. Simplesmente me arrumei, peguei minha bolsa e saí. Desci as escadas. O elevador continuava quebrado e caminhei até a padaria da esquina. Sentei numa mesinha perto da janela, pedi um café com leite e um pão na chapa e fiquei ali, vendo o movimento da rua. Gente indo trabalhar, mães levando filhos para a escola, o vendedor de jornal montando sua barraca. A vida acontecendo lá fora, enquanto eu tinha passado anos trancada dentro de casa, servindo gente que não me via. Dona Francisca, que surpresa ver a senhora por aqui essa hora, cumprimentou seu Osvaldo, o dono da padaria, um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos e sorriso sempre aberto. Bom dia, seu Osvaldo. Hoje resolvi tomar café fora. E fez muito bem. A senhora trabalha demais. Merece um descanso. Trabalha demais. Alguém tinha notado. Alguém que não morava comigo, que não dividia meu teto, mas que me via mais claramente do que meu próprio filho. Voltei para casa 1 hora depois. Leonardo já tinha saído para o trabalho, provavelmente irritado por não ter encontrado o café pronto. Carla estava no sofá, mexendo no celular. Nem levantou os olhos quando entrei. Fui direto para o meu quarto e tranquei a porta. Liguei para a dona Aparecida, minha amiga de décadas, costureira como eu, que conhecia cada detalhe da minha vida. Cida, preciso de um favor. Pode falar, Chica. Contei tudo. O ultimato, a humilhação, a decisão que tinha tomado. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz firme de Cida. Você tem toda a razão. Essa casa é sua.
E se você precisa de ajuda, pode contar comigo, com o que precisar. Obrigada, amiga. Só de saber que alguém está do meu lado já ajuda. Desliguei e respirei fundo. Não estava mais sozinha. Tinha apoio, tinha clareza e tinha um plano. Os dias seguintes foram tensos. Eu continuava morando no meu quarto, fazendo minhas coisas, mas havia uma guerra fria no ar. Carla me lançava olhares assassinos toda vez que cruzávamos no corredor. Leonardo evitava me olhar nos olhos. Numa tarde, ele tentou de novo. Mãe, a gente conversou sobre isso. A Carla vai ter o bebê. Esse quarto é o melhor para o berço. Leonardo, esse é o meu quarto. Mãe, não seja egoísta. É seu neto. Egoísta. Eu, que dei minha vida inteira por ele, agora era egoísta por querer manter meu próprio quarto. Filho, vocês dois têm empregos. Podem alugar um apartamento, podem sair daqui e ter seu espaço. A gente não tem dinheiro para isso agora. Não tem? Ou não quer gastar? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vocês moram aqui de graça há 1 ano e meio. Não pagam aluguel, não pagam conta, mal ajudam com o mercado. Para onde está indo o dinheiro de vocês, Leonardo? Ele ficou vermelho. A senhora está dizendo que a gente é aproveitador? Estou dizendo que vocês são adultos, e adultos têm responsabilidades. Você é minha mãe, devia estar feliz em nos ajudar. Ajudar é uma coisa, ser usada é outra. Ele abriu a boca, fechou e saiu batendo a porta. Carla apareceu minutos depois, com aquele sorrisinho de canto de boca. A senhora está sendo muito difícil, dona Francisca. Será que não percebe que está atrapalhando a vida do seu próprio filho? Olhei bem nos olhos dela e pela primeira vez não desviei. Carla, essa casa é minha. Está no meu nome. Foi comprada com meu suor. Vocês é que estão morando comigo, não o contrário. E se tem alguém atrapalhando aqui, não sou eu. O sorriso dela congelou. Ela não esperava essa resposta. Estava acostumada com a Francisca silenciosa, a que engolia desaforo. Mas essa Francisca tinha morrido naquela cozinha, 3 dias atrás. A situação piorou. Carla começou a fazer coisas propositais. Deixava a torneira da pia aberta para desperdiçar água, queimava panelas de propósito, espalhava suas roupas pela casa inteira. Tudo para me provocar. Tudo para me fazer explodir e, quem sabe, parecer a vilã da história. Mas eu não caí na armadilha. Respirava fundo, limpava a bagunça e continuava firme no meu quarto. Até que uma noite ouvi a conversa que mudou tudo. Eram quase 11 da noite. Eu estava deitada, tentando ler, quando ouvi vozes vindas da sala. Leonardo e Carla, falando baixo, mas nem tanto. Ela não vai sair por bem, Leonardo. Eu sei, amor, mas o que eu posso fazer? É minha mãe. Sua mãe está sendo egoísta. E você sabe disso. A gente precisa desse quarto e dessa casa. Silêncio. Dessa casa? A casa é grande, bem localizada, vale dinheiro. Se a gente conseguir que ela saia, você herda e a gente vende. Com esse dinheiro, compramos um apartamento melhor e ainda sobra. Meu coração parou. Herda? Vender? Carla, eu não posso expulsar minha mãe. Ninguém está falando em expulsar, só convencer. Olha, ela já é velha. Pode ir morar num asilo, num lugar mais adequado para a idade dela. Assim, ela tem companhia, cuidados. Asilo? A voz de Leonardo soou incerta. Amor, pensa bem. Você já fez muito por ela. Agora é hora de pensar na gente, no nosso filho, no nosso futuro. Houve uma pausa longa. E então, você tem razão. Pronto, ali estava, a traição completa. Meu filho, meu único filho, concordando em me mandar para um asilo para ficar com minha casa. Não saí do quarto, não chorei, não gritei. Apenas liguei para a dona Cida de novo. Cida, preciso acelerar o plano. Você pode vir aqui amanhã? Posso. Que horas? 10 da manhã. E traz o Rodrigo. Rodrigo era sobrinho de Cida, advogado. Um rapaz sério, competente. Eu ia precisar dele. Na manhã seguinte, quando Leonardo saiu para trabalhar e Carla foi ao médico, consulta de pré-natal, Dona Cida chegou com Rodrigo. Sentamos os 3 na mesa da cozinha. Dona Francisca, a senhora tem toda a documentação? Rodrigo perguntou, sério, mas gentil. Coloquei a pasta em cima da mesa. Escritura, recibos, tudo. Ele analisou cada papel com atenção. Depois, levantou os olhos. A casa é totalmente sua, sem sombra de dúvida.
E como a senhora não é casada e seu filho é maior de idade, ele não tem direito legal algum sobre o imóvel enquanto a senhora estiver viva. Se a senhora quiser, pode solicitar a reintegração de posse. Basicamente, despejá-los. Meu peito apertou. Despejo. Parecia tão brutal. Mas era meu direito. Quanto tempo leva? Depende. Mas se eles não saírem por vontade própria, pode levar meses. E se eu pedir ajuda da administração do prédio? Rodrigo pensou. A senhora pode, sim. Se eles estiverem causando transtorno, perturbação, ou se há risco à sua integridade emocional, o síndico pode intervir. Mas é mais uma pressão moral do que legal. Entendo. Cida pegou minha mão. Chica, você tem certeza? É seu filho. Eu sei. Mas ele deixou de me ver como mãe. Agora eu sou só um obstáculo entre ele e o que ele quer. E eu não vou mais permitir isso. Rodrigo preparou uma notificação extrajudicial. Um documento formal, informando que Leonardo e Carla tinham 30 dias para desocupar o imóvel voluntariamente. Se não saíssem, eu entraria na justiça. Assinei com a mão tremendo. Não de medo, de alívio. Quando Leonardo voltou do trabalho naquela noite, eu estava sentada na sala, esperando. A notificação estava em cima da mesa de centro, dentro de um envelope branco. Mãe, o que é isso? Abre. Ele abriu. Leu. Ficou pálido. Você está me expulsando? Estou dando um prazo para vocês saírem, voluntariamente, com dignidade. Mãe, eu sou seu filho, e eu sou a dona dessa casa. Gritei de volta, pela primeira vez em décadas. Dessa casa que eu comprei, que eu paguei, que eu sustento. Vocês moraram aqui de graça, usaram tudo o que era meu e ainda quiseram me tirar do meu próprio quarto, me mandar dormir no chão. E eu ouvi, Leonardo. Ouvi vocês planejando me mandar para um asilo para ficarem com minha casa. Ele empalideceu ainda mais. Você ouviu? Ouvi. Cada palavra. Carla surgiu da cozinha, o rosto vermelho de raiva. A senhora não pode fazer isso. A senhora não tem coração. Eu estou grávida. E eu estou cansada. 30 dias, Carla. Procurem um lugar. Ou eu procuro a justiça. Leonardo caiu no sofá, segurando a cabeça com as mãos. Parecia um menino perdido, mas não era. Era um homem adulto que tinha feito escolhas, e agora ia arcar com elas. Voltei para o meu quarto, tranquei a porta, e pela primeira vez em meses, dormi em paz. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não pela decisão que tomei, essa estava clara como água, mas pelo que veio depois, pela guerra silenciosa que se instalou dentro das paredes da minha própria casa. Leonardo mal falava comigo. Quando cruzávamos na cozinha, ele desviava o olhar, como se eu fosse uma estranha. Às vezes eu pegava ele me observando de longe, com uma expressão que misturava mágoa e raiva. Queria gritar, eu sou sua mãe, você está me machucando. Mas não gritava, porque ele também era meu filho, e tinha me machucado primeiro. Carla, por outro lado, intensificou a guerra. Se antes ela era passivo-agressiva, agora era abertamente hostil. Deixava a louça empilhada na pia por dias. Usava o banheiro e deixava tudo molhado, sabonete no chão, toalhas jogadas. Ligava a televisão no volume máximo às 6 da manhã. Tudo para me desgastar, tudo para me fazer desistir. Mas eu não ia desistir. Uma tarde, voltei do mercado e encontrei a porta do meu quarto aberta. Estranhei. Eu sempre trancava. Entrei devagar e gelei. Minhas gavetas estavam reviradas, roupas jogadas na cama, fotos espalhadas pelo chão, e Carla, no meio do quarto, segurando a escritura da casa nas mãos. O que você está fazendo aqui? Minha voz saiu trêmula, mas firme. Ela nem se assustou, apenas virou para mim, com aquele sorriso de escárnio, procurando a verdade. Você realmente acha que pode nos expulsar, Dona Francisca? Eu queria ver com meus próprios olhos se essa casa é mesmo sua. Dei 3 passos rápidos e arranquei o papel da mão dela. Saia do meu quarto. Ou o quê? Vai me bater? Estou grávida, lembra? Qualquer coisa que você faça vira um processo contra você. Respirei fundo. Ela estava tentando me provocar. Queria que eu perdesse o controle, fizesse algo de que me arrependesse, algo que pudesse usar contra mim. Mas eu não caí. Saia. Agora. Carla passou por mim, esbarrando de propósito no meu ombro. Saiu rindo. Fechei a porta, encostei nela e deixei as lágrimas caírem. Não de fraqueza, de indignação,
Como tinha chegado a esse ponto? Como meu filho tinha escolhido essa mulher em vez de mim? Peguei o celular e liguei para Rodrigo. Ela invadiu meu quarto, revirou minhas coisas, pegou a escritura sem permissão. Isso é violação de privacidade, dona Francisca. A senhora quer registrar um boletim de ocorrência? Hesitei. Um BO contra a nora grávida. Ia parecer monstruoso, mas era a verdade. Quero. No dia seguinte, fui até a delegacia mais próxima. O delegado, um homem de meia idade com cara de cansado, me ouviu com atenção. Relatei tudo. A invasão, as provocações, o ambiente hostil. Ele anotou, suspirou e me olhou com uma mistura de pena e respeito. A senhora está fazendo a coisa certa. Muita gente engole esse tipo de abuso por ser família. Mas família não é desculpa para desrespeito. Saí de lá com o boletim registrado e uma sensação estranha. Não de vitória, mas de peso. Cada passo que eu dava nessa direção parecia me afastar mais do meu filho. Mas talvez fosse esse o preço de me reencontrar. Quando cheguei em casa, Leonardo estava me esperando na sala. O rosto fechado, os braços cruzados. Você fez um boletim de ocorrência contra a Carla? Fiz. Mãe, ela está grávida. Você não tem coração? Leonardo, ela invadiu meu quarto. Revirou minhas coisas, pegou documentos pessoais. Isso é crime. Ela só queria confirmar se você realmente ia nos expulsar. E precisava fazer isso invadindo minha privacidade? Quebrando minha confiança? Ele passou a mão pelo rosto, desesperado. Mãe, pelo amor de Deus. Dá para parar com isso? A gente tira o processo, você rasga esse papel ridículo e voltamos a viver em paz. Paz? Ri, um riso curto e amargo. Leonardo, que paz! Vocês me humilharam. Queriam me mandar dormir na sala. Planejaram me internar num asilo. E você acha que eu vou fingir que nada disso aconteceu? Eu nunca disse que ia te colocar num asilo. Mas você concordou quando ela sugeriu. Eu ouvi, filho. Você disse, você tem razão. Ele ficou pálido. Abriu a boca. Fechou. Não tinha o que dizer, porque era verdade. Vocês têm 23 dias para sair. E eu não vou voltar atrás. Saí da sala antes que ele respondesse. Antes que eu visse a mágoa nos olhos dele e sentisse vontade de ceder. Porque ceder agora seria trair a mim mesma. E eu já tinha me traído tempo demais. Os dias se arrastavam. A atmosfera em casa era pesada, sufocante. Eu mal saía do quarto, comia pouco, costurava para me distrair, mas até a máquina parecia testemunhar minha tristeza. O som das agulhadas ecoava no silêncio da casa, como batidas de um coração partido. Dona Cida vinha me visitar quase todos os dias. Trazia marmitas, companhia, palavras de apoio. Você está fazendo o certo, Chica. Não desiste agora. Mas era difícil, muito difícil, porque por mais que eu soubesse que estava certa, ainda era meu filho, o menino que eu embalei no colo, que eu ensinei a andar, a ler, a ser homem. E agora ele me olhava como se eu fosse a vilã. Uma noite, Leonardo bateu na minha porta. Eram quase 11. Eu estava deitada, mas não dormindo. Mãe? Posso entrar? Hesitei, mas abri a porta. Ele entrou, os olhos vermelhos, a voz embargada. Mãe, eu não sei mais o que fazer. A Carla está desesperada. A gente não tem dinheiro para alugar um lugar. Não ainda. O bebê vem em 5 meses. A gente precisa de tempo. Sentei na cama e o encarei. Leonardo, vocês moram aqui há quase 2 anos. De graça. Quanto vocês economizaram nesse tempo? Ele baixou os olhos. A gente gastou com o carro novo, com a viagem de lua de mel, com outras coisas. Enquanto eu pagava todas as contas sozinha. Filho, vocês são adultos. Fizeram escolhas. E escolhas têm consequências. Mas eu sou seu filho. Você não pode me ajudar. Eu te ajudei a vida inteira, Leonardo. E onde isso me levou? A ser tratada como um estorvo, como alguém que atrapalha. Não. Chegou a sua hora de se virar. Assim como eu me virei quando seu pai morreu e me deixou sozinha com um menino pequeno e um monte de dívidas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, sussurrou. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu também não. Mas foi você quem escolheu isso quando me deu aquele ultimato na cozinha. Ele saiu sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sentada na borda da cama, sentindo o peso de cada palavra. Porque educar um filho é difícil. Mas dizer não a um filho adulto é ainda mais. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Carla começou a espalhar mentiras para os vizinhos.
Dizia que eu era uma sogra abusiva que estava expulsando uma nora grávida por puro ciúme. Algumas vizinhas começaram a me olhar atravessado no elevador. Uma delas, Dona Lourdes, chegou a me confrontar na portaria. Dona Francisca, é verdade que a senhora está despejando seu filho? Respirei fundo. Dona Lourdes, a história é mais complicada do que parece. Mas a moça está grávida. E eu sou a dona da casa, a casa que eu paguei sozinha. Eles moraram aqui de graça e, em vez de agradecer, me humilharam. Quiseram me tirar do meu próprio quarto. Ela piscou, surpresa. Sério? Sério? Então, por favor, antes de me julgar, conheça os dois lados da história. Ela assentiu, mais suave. Desculpa, Francisca. Eu não sabia. Mas quantos outros vizinhos já tinham ouvido a versão de Carla e me condenado sem saber a verdade? Foi nesse momento que percebi. A guerra não era só dentro de casa, era pública. E eu precisava de aliados. Liguei para o síndico do prédio, seu Antônio, um senhor sério e justo que administrava o condomínio há mais de 10 anos. Seu Antônio, preciso falar com o senhor. É urgente. Ele me recebeu no mesmo dia, no escritório do térreo. Sentei na cadeira de frente para ele e contei tudo. Desde o começo, o ultimato, a invasão de privacidade, as provocações, as mentiras para os vizinhos. Ele me ouviu em silêncio, anotando tudo. Depois, suspirou. Dona Francisca, a senhora está no seu direito. E se eles estão causando transtorno e difamando sua imagem, posso sim emitir um comunicado aos moradores, esclarecendo que a administração do prédio está ciente da situação e apoia decisões legais de proprietários. Senti um alívio imenso. Obrigada, seu Antônio. A senhora não merece passar por isso, principalmente na sua própria casa. Saí de lá sentindo que finalmente alguém, além de Dona Cida, acreditava em mim. Faltavam 15 dias para o prazo acabar. Leonardo e Carla ainda não tinham procurado apartamento, ou pelo menos, não que eu soubesse. Eles viviam trancados no quarto, saindo só para trabalhar ou comer. O clima era insuportável, até que numa noite ouvi um barulho vindo da sala. Vozes altas. Carla chorando. Leonardo gritando. Eu não aguento mais, Carla. Você vai desistir de mim agora? Agora que estou grávida? Não é sobre isso, Carla. É sobre dinheiro. A gente procurou 15 apartamentos essa semana. 15! E todos são um lixo ou custam uma fortuna. Então convence sua mãe a desistir dessa loucura. Eu já tentei. Ela não volta atrás. Está irredutível. E sabe de quem é a culpa? Sua. Sua, Carla. Porque você não consegue ficar quieta. Não consegue ser esperta. Tinha que invadir o quarto dela. Tinha que revirar as coisas. Eu só queria confirmar se ela tinha direito mesmo de fazer isso. E tinha. Eu sempre soube que tinha. A casa é dela, Carla. Sempre foi. E a gente foi burro de achar que podia empurrar ela para um canto e ficar com tudo. Então você está me culpando? Estou culpando nós dois. Mas principalmente você, que não sabe quando parar. Agora a gente vai ter que se enfiar num apartamento minúsculo em Itaquera, longe de tudo, pagando aluguel absurdo, tudo porque você não tem autocontrole. Vai se ferrar, Leonardo! Não, Carla! Quem se ferrou fomos nós, por causa da minha mãe, dessa velha teimosa que não sabe o lugar dela. Ouvi o som de algo quebrando. Um copo, talvez um prato. Depois, passos pesados, a porta do quarto batendo com força. E silêncio. Fiquei ali, encostada na parede do meu quarto, o coração apertado. Não havia fresta de luz nenhuma. Só ressentimento, só raiva. Leonardo não estava arrependido. Estava furioso, furioso comigo, por ter ousado dizer não. Os dias seguintes foram piores ainda. Leonardo mal disfarçava o ódio. Passava por mim e bufava, revirando os olhos, batia portas, resmungava xingamentos baixinhos que eu fingia não ouvir. Numa manhã, ele deixou um papel em cima da mesa da cozinha. Era um anúncio de apartamento. Um lugar minúsculo em Itaquera, periferia da Zona Leste. 2 horas de metrô até o trabalho dele. Aluguel caríssimo para o tamanho. Embaixo, ele tinha escrito com caneta vermelha. Parabéns, mãe. Isso é o que você conseguiu. Espero que esteja feliz. Sentei na cadeira, segurando aquele papel, sentindo o peso daquela frase. Ele queria que eu me sentisse culpada. Queria que eu voltasse atrás. Mas não ia funcionar, porque eu sabia a verdade. Eles tinham dinheiro, tinham carro novo, tinham viajado.
Tinham escolhido gastar em vez de guardar, e agora queriam me culpar pela consequência das próprias escolhas. 30 dias. Eram 30 dias que eu tinha dado para eles saírem. E naquele sábado de manhã, quando o calendário marcava exatamente o último dia do prazo, acordei com um nó no estômago. Olhei pela janela. O dia estava cinza, pesado, como se o próprio céu soubesse o que estava por vir. Levantei, vesti meu roupão e saí do quarto. A casa estava em silêncio. Fui até a sala e olhei ao redor. Nada tinha mudado. As coisas de Carla e Leonardo continuavam espalhadas por todos os cantos. Roupas penduradas no sofá, caixas de sapato empilhadas no corredor. A mala grande deles ainda fechada, encostada na parede, como se estivesse apenas de enfeite. Eles não tinham feito nada. Caminhei até o quarto deles e bati na porta. Nenhuma resposta. Bati de novo, mais forte. Leonardo? Carla? Acordem! Ouvi um resmungo. Depois, passos arrastados. A porta se abriu e Leonardo apareceu, de bermuda e camiseta amassada, o cabelo bagunçado, os olhos inchados de sono. Mãe? Que horas são? 8:30. E hoje é o último dia. Ele passou a mão pelo rosto, ainda confuso. Último dia do quê? Olhei bem nos olhos dele. Do prazo. 30 dias. Hoje vocês saem. Leonardo piscou como se finalmente entendesse. Depois, soltou um riso curto, sem humor. Mãe, calma. A gente só precisa de mais uns dias. Uma semana no máximo. O apartamento está quase pronto, mas falta a vistoria. A gente precisa comprar umas coisas. 30 dias, Leonardo. Você teve 30 dias. Mãe, não seja cruel. A Carla está grávida. A gente não pode sair correndo assim. Vocês tiveram 30 dias. Ele cerrou os punhos. A voz ficou mais alta, mais áspera. A senhora não pode nos colocar na rua desse jeito. A gente é sua família. Família que me humilhou. Família que planejou me internar. Família que invadiu meu quarto. Não, Leonardo. Vocês tiveram uma chance. E desperdiçaram. Carla apareceu atrás dele, com a mão na barriga. Gesto que ela fazia sempre que queria apelar para a piedade. Dona Francisca, só mais uma semana. Por favor, a senhora não quer que seu neto nasça na rua, quer? Meu neto não vai nascer na rua. Vai nascer daqui a 4 meses. Vocês têm tempo de sobra para se organizar. Mas não aqui. Não mais. Leonardo deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. A senhora está sendo ridícula, patética. Nós somos sua família. E vocês me trataram como lixo. Nós te demos um teto. Aquilo me atingiu como um tapa. Dei um teto? Um teto que era meu? Respirei fundo, lutando para não gritar. Leonardo, você tem até meio-dia. Peguem o que precisam e saiam. Se não saírem por bem, vou chamar quem preciso para tirar vocês daqui. Você não tem coragem. Olhei bem nos olhos dele e disse, com uma voz que nem eu reconheci, firme, fria, inabalável. Tente me testar. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei na beira da cama, as mãos tremendo. Não de medo, de determinação. As horas se arrastaram. Ouvi movimentos na sala, vozes baixas, portas abrindo e fechando, mas nada que indicasse que eles estavam realmente saindo. Às 11:30, saí do quarto e fui até a sala. Leonardo estava sentado no sofá, mexendo no celular. Carla estava na cozinha, comendo torradas, como se fosse um sábado normal. Leonardo, faltam 30 minutos. Ele nem levantou os olhos. A gente não vai sair, mãe. Meu sangue gelou. Como assim? A gente conversou e decidimos ficar. A senhora pode entrar com processo, pode fazer o que quiser, mas vai demorar meses. E até lá a gente fica. Carla apareceu na porta da cozinha com aquele sorriso venenoso. É, porque a senhora não vai ter coragem de nos colocar na rua à força. Não é, Dona Francisca? Olhei para os dois. Meu filho, a mulher dele. Os dois ali, desafiando-me, testando-me, achando que eu ia ceder, que eu ia desmoronar, que eu era fraca demais para fazer o que precisava ser feito. Peguei meu celular. O que a senhora vai fazer? Ligar para a polícia? Carla riu. Eles não vão tirar uma grávida de casa. Não vou ligar para a polícia. Disquei um número. 2 toques. 3. Alô? Seu Valdir? É a Francisca, do 704. Preciso de ajuda, urgente. Seu Valdir era o segurança do prédio. Um homem grande, de uns 50 anos, ex-militar, com aquela postura firme e respeitosa que inspirava confiança. Ele me conhecia há anos.
Sempre me cumprimentava quando eu passava pela portaria. Sempre perguntava se eu precisava de ajuda com as compras. Ele subiu em menos de 5 minutos. Quando toquei a campainha e abri a porta, Leonardo e Carla estavam de pé na sala, os olhos arregalados. Mãe, o que você fez? Seu Valdir entrou, imponente, o rosto sério. Olhou para mim, depois para eles. Dona Francisca, a senhora precisa que eu faça alguma coisa? Respirei fundo. Sim, essas pessoas receberam um prazo de 30 dias para desocupar meu apartamento. O prazo venceu hoje. E eles se recusam a sair. Leonardo deu um passo à frente tentando intimidar. Isso não é da sua conta. É um assunto de família. Seu Valdir não se moveu. Apenas olhou para ele com aquela calma assustadora de quem já viu muita coisa na vida. Rapaz, se a proprietária do imóvel está pedindo que vocês saiam e vocês não saem, isso deixa de ser assunto de família e vira invasão de propriedade. Então, eu sugiro que vocês peguem o que é de vocês e saiam. Agora. Você não pode nos obrigar. Posso sim. E vou. Pode ser por bem ou pode ser por mal. Vocês escolhem. Carla começou a chorar. Aquele choro falso, teatral, que ela usava sempre que queria manipular. Eu estou grávida. Vocês não podem fazer isso comigo. Seu Valdir olhou para ela sem uma gota de compaixão. Moça, gravidez não é desculpa para desrespeitar a dona da casa. E se eu fosse vocês, parava de fazer teatro e começava a arrumar as malas. Leonardo olhou para mim, os olhos cheios de ódio. Você vai se arrepender disso. Não vou. Porque eu finalmente estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, me respeitando. Seu Valdir cruzou os braços e ficou ali, parado, como uma muralha, silencioso, firme, do meu lado. E pela primeira vez em meses, eu não estava sozinha. Levou quase 3 horas. Leonardo e Carla encheram malas, caixas, sacolas, jogaram tudo no carro com raiva, batendo portas, resmungando xingamentos. Eu fiquei ali, na sala, assistindo. Seu Valdir não saiu do meu lado em nenhum momento. Quando a última caixa foi carregada, Leonardo voltou, parou na porta, me olhou de cima a baixo e disse: Espero que a senhora fique feliz sozinha nessa casa vazia, porque é isso que vai ser. Vazia, sem ninguém, sem família, só a senhora e sua amargura. Respirei fundo e respondi: prefiro uma casa vazia e digna do que uma casa cheia e humilhante. Ele não disse mais nada. Apenas virou as costas e foi embora. Carla passou por mim sem olhar, bateu a porta com força. E então, silêncio. Seu Valdir olhou para mim. A senhora está bem, dona Francisca? Olhei ao redor. A casa estava uma bagunça. Havia marcas nas paredes onde os quadros deles tinham ficado. Manchas no sofá. O cheiro de raiva ainda pairava no ar. Mas era minha casa. De novo. Estou, seu Valdir. Estou bem. Ele sorriu. A senhora é uma mulher forte. Não esquece disso. Quando ele saiu, fechei a porta devagar. Encostei nela. E finalmente, depois de meses engolindo dor, engolindo raiva, engolindo silêncio, eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de tristeza. Chorei de liberdade. Nos dias seguintes, limpei a casa de cima a baixo. Retirei cada marca, cada lembrança ruim, cada rastro de amargura. Doei o sofá que Carla tinha escolhido e comprei outro. Um antigo, de madeira, parecido com o que minha mãe me deu. Voltei a usar meu quarto de costura. Reorganizei minhas coisas, abri as janelas e deixei o ar entrar. Dona Cida veio me visitar quase todos os dias. Trazia bolo, café, companhia. Você fez a coisa certa, Chica. Não duvide disso. Eu sei. Mas dói, Cida. Dói muito. Claro que dói. É seu filho. Mas às vezes a gente precisa deixar as pessoas irem para que elas aprendam a valorizar o que tinham. 2 semanas depois, recebi uma mensagem de Leonardo. Curta. Seca. A gente se mudou. Está tudo bem. Não precisa se preocupar. Não era um pedido de desculpas. Não era uma reconciliação. Era só uma informação. Fria, distante. Respondi. Que bom. Cuide do seu filho. E de você. Ele visualizou. Não respondeu. Os meses se passaram. A vida voltou ao normal. Ou melhor, a uma nova normalidade. Eu costurava de novo, tranquila, no meu espaço. Recebia amigas para o café. Saía para caminhar no parque. Respirava sem peso no peito. Leonardo não ligou. Não mandou mensagem. Não apareceu. E eu também não procurei. Dona Cida perguntava às vezes. E o Leonardo? Já deu notícias? Não.
E está tudo bem. Tem certeza? Tenho. Ele fez a escolha dele. Agora precisa viver com ela. Numa terça-feira de manhã, enquanto eu tomava café, meu celular vibrou. Uma mensagem de Leonardo. A segunda desde que ele saiu. Abri. Era uma foto. Um bebê. Pequenininho, enrolado numa mantinha rosa. Olhos fechados, punhos cerrados. Embaixo da foto apenas. Helena. Nasceu ontem. 3,2 quilos. Está tudo bem. Fiquei olhando aquela foto por longos minutos. Minha neta. A filha do meu filho. Uma criança que eu talvez nunca conhecesse de verdade. Digitei, apaguei, digitei de novo. Finalmente mandei. Que ela cresça com saúde e seja muito amada. Ele visualizou. Não respondeu. E foi tudo. Um ano depois a casa estava organizada, cheia de luz, cheia de paz. Eu tinha voltado a costurar para algumas clientes fixas. Não por necessidade, mas porque gostava. Porque me fazia bem. Dona Cida veio almoçar comigo num domingo. Chica, você está bem mesmo? Estou, de verdade. Mas, e o Leonardo? A menina já tem 1 ano. Eu sei, e ele sabe onde eu moro. Você não sente falta? Suspirei. Sinto, todos os dias, mas sinto mais falta da minha dignidade, Cida. E essa eu recuperei. Talvez um dia ele apareça, talvez não. Mas eu não vou mais me anular por medo de ficar sozinha. Ela segurou minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou forte. Só aprendi que silêncio não é paz e que ser mãe não é desaparecer. Naquela noite, sentei na varanda, com uma xícara de chá nas mãos, vendo a cidade acender suas luzes. O vento estava fresco, o céu limpo. Pensei em Leonardo, na menininha da foto, em tudo o que eu tinha perdido. Mas também pensei em tudo o que eu tinha ganhado. Meu espaço, minha voz, minha casa, minha vida. E percebi que, pela primeira vez em décadas, eu não estava esperando permissão de ninguém para existir. Estava simplesmente existindo. E isso era suficiente. Depois, numa tarde de quinta-feira, eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá. A receita da minha mãe, aquela que eu não fazia há tempos. O rádio tocava uma música antiga, o cheiro de café fresco enchia a casa. E eu estava em paz. A campainha tocou. Estranhei. Não esperava ninguém. Dona Cida tinha avisado que só viria no sábado. Limpei as mãos no avental e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico e gelei. Leonardo, com uma criança no colo. Respirei fundo. Meu coração disparou. Por um segundo pensei em não abrir, mas meus dedos já estavam girando a maçaneta. Abri a porta. Oi, mãe. Ele estava diferente. Mais velho, mais cansado. A barba por fazer, olheiras profundas. E nos braços, uma menininha de uns 2 anos, com trancinhas tortas, vestido rosa com manchinha de suco, olhos grandes e curiosos me observando. Minha neta, Helena. Senti meu peito apertar. Meus olhos arderam. Leonardo. Mãe, eu sei que não avisei. Sei que não tenho o direito de aparecer assim depois de tanto tempo. Mas eu precisava que você conhecesse ela. De verdade. Não por foto. Pessoalmente. Olhei para a menininha. Ela tinha os olhos dele, o nariz dele. Mas o sorriso era meu. Vovó? Ela perguntou, com aquela vozinha fina e curiosa. Meu coração se partiu e se remontou ao mesmo tempo. É, minha filha. Eu sou sua vovó. Helena esticou os bracinhos na minha direção. Colo. Olhei para Leonardo. Ele tinha lágrimas nos olhos. Pode, mãe? Por favor? Estendi os braços. E quando peguei aquela menininha, aquela criança quente, cheirosa, viva, senti algo que não sentia há anos. Completude. Ela se aconchegou no meu colo, como se me conhecesse a vida toda. Como se meu colo fosse o lugar mais seguro do mundo. Entrem, consegui dizer, a voz embargada. Leonardo entrou devagar, inseguro. Sentou no sofá. Eu sentei na poltrona, com Helena nos braços. Ela brincava com meu colar, tagarelando coisas que só ela entendia. Ela é linda, sussurrei. Ela é tudo para mim. Leonardo limpou uma lágrima. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade. Não porque eu preciso de alguma coisa, mas porque eu precisava que você soubesse. Eu errei muito. Fui egoísta, fui cruel, fui ingrato. Eu te machuquei de um jeito que eu nunca vou conseguir consertar completamente. Olhei para ele. Não era mais o menino mimado que me desafiou 2 anos atrás. Era um homem cansado, quebrado,
Mas, humilde, eu perdi a Carla. Ela me deixou há 6 meses. Disse que eu era fraco, que não tinha coragem de lutar pela casa, que eu devia ter enfrentado você. Levou tudo o que podia e foi embora. Deixou a Helena comigo. E sabe o que eu descobri? Que criar um filho sozinho é difícil, muito difícil. E que tudo o que você fez por mim, eu nunca valorizei, nunca agradeci. E agora, sozinho naquele apartamento minúsculo, cuidando da minha filha, trabalhando, limpando, cozinhando, eu entendi. Eu entendi o que você passou, o que você fez, o quanto você se sacrificou. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem controle. E eu vim aqui, não para pedir que você me perdoe, eu não mereço, mas para dizer que eu sinto muito, do fundo do meu coração, e que você foi a melhor mãe que eu poderia ter tido, e eu fui o pior filho. Helena olhou para o pai, depois para mim. Papai triste? Está, meu amor, mas é um choro bom, Leonardo disse, tentando sorrir. Olhei para meu filho, para aquele homem destruído, mas finalmente honesto, e senti algo dentro de mim se movendo. Não era perdão instantâneo. A dor ainda estava lá, viva, latejante, mas era compaixão, reconhecimento, a certeza de que ele finalmente havia aprendido. Leonardo, minha voz saiu trêmula. Você me machucou muito. Você me humilhou. Me fez sentir pequena dentro da minha própria casa. E por muito tempo eu odiei você por isso. Ele baixou a cabeça, aceitando cada palavra. Mas olhando para você agora, para o que você se tornou, eu vejo que a vida te ensinou o que eu não consegui. E talvez isso seja o suficiente. Ele levantou os olhos, esperançoso, mas sem exigir nada. Eu não posso esquecer, Leonardo. Não posso fingir que está tudo bem. Mas eu posso tentar perdoar, aos poucos, um dia de cada vez. É mais do que eu mereço, ele sussurrou. Helena se mexeu no meu colo, apontando para a cesta de linhas coloridas. Vovó, o que é isso? São linhas de costura, meu amor. Quer brincar? Quero. Coloquei ela no chão. Ela correu até a cesta, toda animada. Olhei para Leonardo. Você quer um café? Um pedaço de bolo? Ele piscou, surpreso. Depois sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Eu adoraria, mãe. Levantei e fui até a cozinha. Leonardo me seguiu. Cortei 2 fatias de bolo, servi 2 cafés, sentamos à mesa. A mesma mesa onde tudo tinha começado a desmoronar. Como você está? De verdade? Perguntei. Cansado, mas, bem, estou aprendendo. Aprendendo a ser pai, a ser responsável, a valorizar o que eu tenho antes de perder. Ele olhou para mim. Eu pensei em você todos os dias, mãe. Todos os dias. Mas tinha vergonha de aparecer. Vergonha do que eu fiz, do que eu disse. Demorei 2 anos para juntar coragem de tocar essa campainha. E a Carla? Não sei onde ela está. E não quero mais saber. Ela nunca me amou de verdade. Amava a ideia do que eu podia dar para ela. Quando percebeu que não ia rolar, foi embora. Mas sabe de uma coisa? A Helena está melhor sem ela. E eu também. Bebemos o café em silêncio. Um silêncio diferente, não pesado, não hostil, apenas respeitoso. Mãe, você acha que um dia a gente pode tentar de novo? Não como era antes, mas algo novo, algo melhor. Olhei para Helena, brincando feliz no chão da sala. Depois para meu filho, para aquele homem que eu carreguei, criei, amei e que me feriu profundamente, mas que agora, finalmente, estava sendo honesto. Sim, Leonardo, podemos tentar. Ele soltou um suspiro trêmulo de alívio. Obrigado, obrigado por não desistir de mim. Eu nunca desisti, filho. Só precisei desistir de ser pisada. A diferença. Ele assentiu. Eu sei. E nunca mais vou deixar isso acontecer. Passamos a tarde juntos. Helena brincou, comeu biscoito, riu, chamou vovó umas 50 vezes. E cada vez meu coração se enchia um pouco mais. Quando anoiteceu, Leonardo se levantou. Acho que está na hora de irmos. Helena fez bico. Não quero ir embora, papai. A gente volta, filha. Prometo. Ela me abraçou forte. Tchau, vovó. Te amo. Meu coração transbordou. Eu também te amo, meu anjo. Leonardo pegou a filha no colo. Foi até a porta. Parou. Mãe, posso voltar? Trazer ela de novo? Sorri. Pela primeira vez em anos, sorri para meu filho sem mágoa. Pode. Quinta-feira que vem,
pra gente tomar café juntos. Os olhos dele brilharam. Obrigado, mãe. Por tudo. Por me dar uma segunda chance. Todos merecem uma segunda chance. Até você. Ele saiu. A porta fechou. E eu fiquei ali, sozinha na sala. Mas não me sentia sozinha. Sentia completa. Tinha perdido muito. Tinha sofrido muito. Mas tinha ganhado algo que nenhum dinheiro compra. Respeito próprio. E agora, quem sabe, talvez pudesse ganhar de volta algo que achei que tinha perdido para sempre. Minha família. Mas dessa vez, do jeito certo.